Deus celeste, Senhor, bom pastor, venha ao nosso encontro, nos assista, aceite este culto que dedicamos a Ele, e assim também chamamos bem-vindos todos vocês que se reúnem diante do altar de Deus de forma presencial, mas também diante do altar de Deus de forma remota, como nós estamos fazendo nos últimos cultos. A transmissão não é propriamente uma live, mas é uma transmissão. Se alguém quiser compartilhar, à noite nós colocamos à disposição também o link, tanto do Facebook, onde fica gravado, e também compartilhamos o link do YouTube, para quem tem Smart TV ou algo assim, fica mais fácil de acompanhar, assistir, ver, rever, depois então. Deus seja louvado por todos nós, e assim nós cantamos o próximo hino então, conforme segue a projeção: ó terras todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai. Todo nosso louvor, nossa honra, nosso empenho, nossa dedicação ao único que assim o merece, o Deus da Bíblia, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de vivos, nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cantemos com fé e devoção. Gratos por tudo o que Deus nos deu, fez e faz e fará por cada um de nós, nós expressamos nossa gratidão a Ele. Lembremos que em outro culto nós demos ênfase: somos ricos, porque temos um depósito de alimentos em casa, temos no mínimo algumas partes, alguns objetos, algumas comidas na nossa geladeira, provavelmente no armário, na despensa, alguma coisa também. Isso já nos torna, mais materialmente falando, mais ricos do que 1/3 da humanidade. Queridos, nós temos muito a agradecer a Deus: saúde, vida e bênçãos e bens materiais. Nunca digam que vocês não têm nada ou não ganharam nada de Deus. Nós temos tudo e ganhamos tudo de Deus. Mas nós temos em torno de 3 bilhões de pessoas no mundo que creem em Jesus Cristo, ou melhor, se dizem cristãos, pelo menos por nome, e nós fazemos parte desta multidão. Que privilégio! Então, queridos, nós somos
chamados por Deus, escolhidos por Deus, para sermos dele e herdeiros do céu e da vida eterna. Por isso, como estamos, oramos e invocando o nosso Deus de amor. Vamos fazer isso de pé. Quem puder pode se colocar em pé. E nos achegamos com as nossas imperfeições, falhas, defeitos, do jeito que nós somos. Nós nos aproximamos diante do altar de Deus, sem esconder nada, e dizemos para Deus mais uma vez: eu não cumpri a tua palavra como deveria, perdão, meu Deus. E tenho uma certeza: em Cristo, Deus perdoa todos os pecados de vocês. Por isso, com amor, nos aproximamos diante de Deus neste momento, em oração. Todo-Poderoso, amado e eterno Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, de nos aproximarmos diante do Teu altar, neste momento. Senhor, a Ti dedicamos este culto, e assim o fazemos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também agora aqui, com a presença do Teu Santo Espírito em nossa alma, nosso ser, nossa mente, não nos adianta esconder algo de Ti. Por isso, confessamos que por pensamentos, palavras e atitudes, ações e omissões, pecamos contra Ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos condenes por causa do pecado, mas veja o Cristo, Teu Filho que está em nós, e por causa da obra de Jesus, perdoa todos os nossos pecados. E assim pedimos, por favor, dá-nos a Tua paz, a verdadeira paz. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, que em Cristo nos garante o céu, a salvação e a vida eterna. A Ti seja toda honra, louvor e glória em Cristo Jesus. Amém. Diante do altar de Deus aqui estabelecido para que vocês possam confessar os pecados e receber de Deus o perdão, eu pergunto, reafirme comigo. Cada um reconhece que é pecador, podem simplesmente dizer: sim, eu pequei. Vocês têm certeza de que Deus ama e continuará amando vocês, ao ponto de ter enviado seu Filho Jesus Cristo, que de uma vez por todas realizou a obra necessária, morrendo na cruz, dando a vida dele para perdoar todos os vossos pecados. Vocês creem nesta obra de Cristo e querem que o Espírito Santo guie vossa vida para que vivam de acordo com a palavra de Deus? Vocês têm a certeza de que em Cristo são perdoados? Cada um pode afirmar dizendo: sim, pela graça de Deus. Diante da confissão, como pecadores, desejando e crendo no perdão de Deus em Cristo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor e a graça de Deus. Da parte e por ordem de Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Salmo que serve de introdução às leituras, podemos fazer de forma responsiva. 24. Leia os versículos ímpares e vocês em conjunto podem ler os versículos pares. Salmo de número 24. Nós pertencemos a Deus, somos dele, e nós podemos vir ao templo. Muitas pessoas têm dito, ou talvez estejam pensando, ou queiram se inclinar para esse lado, de não precisar da igreja para adorar a Deus. Essa ideia de igreja e culto é algo atual, recente. Se teve gente, se houveram pessoas mal intencionadas que fundaram igrejas ou criaram igrejas com o propósito de tirar dinheiro do povo, oprimir o povo, essa não foi, não é e nunca será a vontade de Deus. A vontade de Deus é libertadora. A vontade de Deus é garantir nossa comunhão com Ele, abrir as portas da casa dele, o templo, para que eu e vocês, pecadores, possamos nos achegar diante do altar, que lembra a presença de Deus, num local especial. Deus pode ser adorado em qualquer lugar, mas Ele permitiu que nós o adorássemos
num lugar especial chamado templo. Por isso, eu e vocês, nós precisamos da comunhão cristã, nós precisamos da palavra, nós precisamos da Santa Ceia. Eu até diria, sem medo de ser feliz, ir para o mercado comprar comida, certamente é importante, mas esta comida não nos garante o céu, a salvação e a vida eterna. Só a palavra de Deus, a ceia aos que estão instruídos e o batismo para quem ainda não foi batizado, são os meios da graça que Deus usa para nos garantir o alimento que leva para a eternidade. E por causa disso, nós cuidamos da nossa vida, nos alimentamos, cuidamos da nossa saúde e fazemos tudo o que é necessário para cuidar da natureza de Deus. E sabe quem são os primeiros que devem cuidar a natureza de Deus, o mundo de Deus, o jardim de Deus? Somos nós, seus filhos, criaturas e filhos de Deus. Nós somos os primeiros ecologistas. Vamos usar essa palavra, nem sei se pode, mas enfim, estou usando. Pessoas que por zelo à obra-prima de Deus, cuidamos de nós, uns dos outros e desta maravilha que é o mundo que Deus criou. Não o mundanismo, eu estou falando do mundo que Deus criou de forma tão maravilhosa, obra-prima das mãos de Deus. Queridos, nós vivemos num lugar maravilhoso. Eu tenho o privilégio de poder dizer que aqui é a antessala do céu, e não como alguns dizem que aqui já é o inferno. Só se você transformou a sua vida no inferno. Caso contrário, aqui é a antessala do céu, onde o Espírito Santo vem ao nosso encontro pelos meios da graça, para nos preparar para a vida eterna. Maravilhoso. Vamos, de forma responsiva, ler os versículos ímpares e vocês de forma em conjunto, leem os versículos pares. Salmo 24, então. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Rei e Senhor das nossas vidas. Ele é o Rei da Glória, que governa terra e céus, e Ele é o nosso Senhor. Que privilégio! Cantemos com fé e devoção o hino que segue: abri as portas e aclamai. Abram as portas do vosso coração, ou eu diria, não fechem, porque o Espírito Santo já abriu a nossa mente, nossa alma e o nosso coração para Cristo fazer morada. Vamos cantar? As portas aclamai, o Deus da glória, e desejai o Rei dos reis, o povo Jesus, que ao mundo inteiro
Testamento, Jeremias. Jeremias capítulo 23, versículos 1 a 6. Jeremias 23. Jeremias 23, versículos 1 a 6. Vamos acompanhar. Aqui fala de autoridade. As autoridades do povo. Autoridades. Achei que tinha quebrado, jogado no chão já. Não, quase. As autoridades do povo eram os líderes espirituais do povo. Na Almeida Revista Atualizada coloca categoricamente os pastores. Os pastores, eles então justamente são responsáveis pela manutenção espiritual do povo. Mas já no Antigo Testamento haviam aqueles que eram bem tiranos, perversos, carrascos, e ao invés de trazer o povo para Deus, oprimiam o povo. E Jeremias então fala de certa forma a esse povo. Vamos escutar? Por favor, faça a leitura para nós. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo: ai de vocês, autoridades que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei. Eu os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados. E nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Bem, pode deixar ligado, eu ia dizer, agora já foi. Esse barulho é do microfone, viu? Não é o Anderson que está fazendo, não. Nós lembramos de uma forma especial o seguinte: existem líderes que fazem o que é errado, existem pastores, talvez padres, tomara que não, né? Que agem de forma incoerente à palavra de Deus, contrária à orientação e à vontade de Deus. Infelizmente, sim. Esse é o motivo, a razão da gente deixar de ser cristão? Não. Por quê? Porque Jesus Cristo é nosso pastor perfeito. É o pastor dos pastores e de todo o seu rebanho. Nós somos o rebanho de Cristo. Nós temos o privilégio de termos um juiz justo. Lutero tinha medo desse juiz. Via Jesus como um carrasco que estava todo o tempo procurando uma forma, um jeito de puni-lo. E quando ele estuda a Bíblia, Lutero, mais a fundo, Lutero descobre que Jesus não é um juiz tirano e carrasco, coisa nenhuma. Na realidade é um Deus de amor, misericórdia, compaixão. Como diz aqui, como é que diz ainda? Senhor, nossa salvação. Israel verá a paz. Jesus veio para nos trazer a paz, como ele mesmo disse: deixo-vos a paz, não a dou como o mundo a dá, é a minha paz que eu lhes dou. A paz de Jesus passa pelo perdão dos pecados. Vocês são o povo privilegiado de Deus, a igreja de Cristo, porque vocês perdoados, crendo e tendo certeza nos vossos corações, essa paz, todas as vezes, todos os dias, especialmente no templo, na casa de Deus, em culto,
invade o nosso ser e a nossa alma. Busquem pela fé em Cristo o perdão e vocês viverão em paz, e essa paz nos dará alegria, motivo e motivação para viver. Reafirmando alguns pontos desta leitura, quem é o Galileu? Quem é o Cristo? Passamos aí, vamos ver se nós conseguimos projetar pelo menos uma parte da música. Se eu não me engano, é um cantor gospel, Fernandinho. Vamos ver se está certo. Mais uma. Depois nós tiramos aí uma parte. Quem conhece pode cantar junto. Quem conhece canta junto. Vamos lá. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus seu é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Testamento. Vamos ouvir a leitura do texto de Efésios. Foi para o fim, mais uma. Isto, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Será que foi aí que surgiu uma tentativa de colocar um nome para a igreja? Será que foi ali que o pessoal estava já num impasse? Como é que nós vamos chamar os seguidores de Jesus? Vamos ver no texto?
O que diz o texto, o que fala o texto sobre os seguidores de Jesus na época, os judeus, não judeus, uns se achavam melhores do que os outros talvez, principalmente os judeus, né, que eram circuncidados, e tinha aqueles que eram batizados, mas não eram circuncidados. Não, nós somos circuncidados, da circuncisão. Eles meio que davam a entender que eles eram melhor que os outros, e Jesus então, ou melhor, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra quem está realmente no caminho certo. Quem é o povo de Deus hoje? Pode ler. Ouçamos o texto. Lembre que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembre do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unido com Cristo, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como os judeus, que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Muito bem. Agradecemos as leituras feitas. Queremos meditar no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Cristo está numa trabalheira bem grande, num trabalho bem árduo, de levar seu testemunho, sua missão, o reino de Deus, ou Ele próprio até o coração das pessoas. Mas está difícil. Que nós aprendamos com tudo que Cristo nos deixou, com a palavra, com esse legado da palavra que nós temos. Aos que puderem, podem se colocar em pé. Nós faremos a leitura deste texto de Marcos 6, 30 a 44, onde lemos então as seguintes palavras. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Quando eles foram de 2 a 2 na missão, no trabalho, na tarefa que Jesus tinha dado a eles, e eles voltam entusiasmados. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então Jesus lhes disse: venham, vamos sozinho para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados,
muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e esse lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida para eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Mas, claro, provavelmente, as mulheres e as crianças que nem são citadas. Era muita gente que se alimentou de 5 pães e 2 peixes. Mas esse peixe deu para todo mundo? Jesus multiplicou. Jesus fez o milagre. Jesus faz renovar o milagre do alimento para nós todos os dias, mesmo que não mereçamos. Mas importante nós reconhecermos: o povo que recebeu esta comida, provavelmente uma boa parte deles no dia da morte de Cristo, ou melhor, da condenação, né? O povo estava junto e gritou: crucifica-o, crucifica-o. Em outro momento, Jesus chega para eles e diz: vocês estão vindo atrás de mim, comigo, porque ganharam comida? Mas ele não veio para encher a barriga do povo, tornar pessoas ricas como se fosse um banqueiro ou um financiador de empresas. Jesus veio e deu a vida dele para garantir a todos nós a riqueza no céu. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos herdeiros de uma pátria amada, perfeita, eterna. Por isso declaramos o que cremos em conjunto, dizendo: nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu e com glória aos céus subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo eterno amparador dos que em aflições se vêm. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Amém. Cantemos, lembrando que muitos homens fazem, pode sentar, castelos sobre a areia, edificam sobre coisas que não são duradouras, mas nós somos convidados a reconhecermos Cristo como a pedra fundamental, a pedra essencial do edifício. Normalmente a gente coloca Efésios, o apóstolo Paulo coloca Cristo como o fundamento, a pedra principal da construção. E a gente normalmente tem a ideia da pedra angular, que dá o ângulo, a pedra do canto de uma construção. Tudo bem, não estou dizendo que está errado,
Porque a partir desta pedra, a gente põe outra no outro canto e puxa uma linha. A linha que nos orienta é a palavra de Deus. E nós então somos colocados como membros da igreja de Cristo, tendo Cristo como nosso guia, nosso bom pastor. Ótimo. Mas também, e provavelmente esta pedra angular representa, vamos imaginar, eu acho que talvez dê para pelo menos imaginar uma cunha. Vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Vamos imaginar uma cunha. Talvez vocês estão conseguindo ver, preenchida, né? Algo preenchido, uma pedra que é desquinada. Em cima ela tem o tamanho normal. A pedra deles na época era muito maior. Aonde é colocada esta pedra? Quem é que é construtor aqui? Wilson, me ajuda. Hélio, te peguei. Aonde é colocada a pedra principal de uma porta, por exemplo, de um pórtico? Na época tinha outro nome, pórtico. Qual é a pedra principal de um forno a lenha? Vamos falar da nossa realidade. Pacova. Aqueles que são feitos redondos. Qual é a pedra que segura toda a estrutura? O Hélio já falou bem baixinho ali. A última. Aonde vai? Tu falou antes do pilar, né? Pilar é a base, tudo bem. Mas a pedra angular, sabe qual é que é a pedra que segura toda a estrutura para não cair? De um arco, porque muita construção na época era feita em arco. Eles não tinham concreto para fazer retinho. Eles tinham que pegar uma pedra inteira, lascar e fazer e botar lá em cima. Mas eles faziam muito em forma de arco. E quando se fazia em forma de arco, a pedra cunha, a pedra angular principal, e é colocada por último. Nesse caso é a pedra do meio que vai em cima. Ela sustenta toda a estrutura para ela não fazer isso aqui, para ela não desmontar, tá? Então Cristo vindo do céu, vindo de cima, vindo ao nosso encontro, Ele é a pedra angular, a pedra principal da igreja, da nossa vida, e que nos garante a salvação. Pensem nisso. Vamos cantar agora? Vamos, por favor. Sobre a areia, e Cristo não
certo aqui, viu? Se nós conseguimos mudar aqui. Muito bem. Marcos 6, no Evangelho, agora há pouco lido, destacamos, versículo 34. Marcos 6, versículo 34, então. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. A multidão sem orientação, sem um guia, a multidão perdida porque não tem a orientação da palavra de Deus. E Jeremias vem e coloca o seguinte: eu lhes darei líderes que cuidarão deles, não ficarão mais com medo, o povo, apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. Como assim? Não ficarão mais com medo e nem apavorado. Existem cristãos que têm medo do inferno e dúvida do céu? Tomara que não. Mas às vezes eu vejo tantas pessoas com tantas dúvidas sobre o céu, sobre a salvação, sobre a vida eterna. Vai ter vida depois da morte? A alma vai para o céu da pessoa que morre e não vai para o céu? Para onde vai a alma da pessoa que morre e não acredita em Jesus? A alma de quem morreu fica por aí ainda? Quantos dias fica por aí? Fica algum tempo por aí? Ou não fica por aí? Morreu, já foi? O cemitério é um lugar perigoso, onde a gente não deveria ir, porque tem almas penadas ali na volta. Podem ter almas vivas, mas não almas sem corpo. Almas vivas, pessoas querendo aprontar ou fazendo arte, isso sim, mas a alma de quem parte já vai para o seu destino eterno, tá? E assim, muitas dúvidas muitas vezes nós temos. Algumas delas a gente ouve, e parece que bate na cabeça e sabe aquela pedra que a gente joga em alguma coisa, numa parede ou numa outra pedra, se chama ricochetear, eu acho. Ela bate, respinga. Parece que alguns ensinamentos batem na cabeça da gente, como não são lógicos, como não são humanos, materiais, terrenos, aquilo incomoda a gente. E a gente logo diz, não, isso não fecha. Porque o que é de Deus nem sempre tem lógica humana. A lógica de Deus, a justiça de Deus é diferente da nossa. O amor de Deus, inclusive, é diferente do nosso. O amor de Deus é aquele que se doa, pleno e perfeitamente. O nosso amor é aquele que quer algo em troca, por alguma doação que fez. No mínimo, muito obrigado. Se não acontece, está lascado. A gente já fica furioso, já se estressa e dá enrosco. Então, queridos, o povo do Antigo Testamento já tinha medo de Deus. Quantas pessoas que têm medo de Deus? Lutero, falei antes, tinha medo de Deus. Conversem. Podemos aqui lançar um desafio. Se alguém quiser comentar depois comigo no zap, no particular, pode fazer isso. Ou se quiserem colocar no grupo depois, durante a semana, perguntem só isso para um parente ou colega de trabalho. Para o marido não vale, tá, Marli? Para o marido, para a esposa não vale, viu, Wilson? Eu ia dizer, Dona Lúcia mora sozinha, né? Vai perguntar para quem? Aí sim, aí vale. A filha que não teve junto, o genro, netos, né? Então assim, ó, perguntem para alguém durante a semana: você tem medo de Deus? Perguntem. E se a pessoa comentar e questionar, mas por que está falando isso? O pastor mandou perguntar. Pode responder assim, está tudo bem. Mas se quiserem ir além, não, na mensagem do culto do fim de semana passado, o pastor falou sobre isso e pediu para nós conversarmos com algumas pessoas durante a semana para ver se elas realmente têm medo de Deus. E vocês vão ficar surpresos com a resposta que algumas pessoas vão dar. Algumas por prepotência talvez dizendo, eu não tenho, nem acredito. Está lascado. E aí vocês já abriu porta para falar de Jesus, para falar de Deus. Lembra o Salmo 24? Deus criou o mundo e mantém.
Nós viemos de Deus. Então nós somos servos de Deus. Outros talvez vão dizer: se Deus olhar para a nossa vida, estamos todos lascados, vai todo mundo para o inferno. Aí você já tem que aproveitar e não pode deixar assim, porque é alguém que tem medo do juízo e da condenação de Jesus. Sim, Jesus olha para a gente todos os dias, mas não com a intenção de nos condenar, mas sim de nos salvar. E para isso Ele estabeleceu um meio, deu a vida dele, pagou pela morte, com o preço da morte, com a própria vida, o preço da vida, né? Ele acabou morrendo. Ele pagou para a gente não precisar mais ter medo do pecado, da morte, da condenação ou do juízo, mas sim ficarmos cheios da certeza da salvação, da certeza de que o Senhor é a nossa salvação. Jeremias, gente, já no Antigo Testamento, reafirmando que Cristo é a nossa salvação. Então, queridos, pergunte durante a semana para algum amigo, parente, colega de trabalho, colega de escola: você tem medo de Deus? O povo no Antigo Testamento tinha, e conheço, tive contato com pessoas que têm medo e dúvida e medo, ao ponto de alguns ficarem apavorados. Gente, como é triste ver o semblante. Eu tenho que lidar com isso de vez em quando. Olhar nos olhos de uma pessoa, você falar de Jesus, do amor de Jesus, do perdão de Deus, e essa pessoa está com a testa enrugada, com o semblante envelhecido pela agonia, pelo desespero e pela incredulidade no perdão, pela dúvida do perdão. Isto é desesperador. Não ter certeza de que o amor de Deus cobre multidão de pecados, não ter certeza de que Deus nos ama a tal ponto de limpar a nossa alma e eliminar a nossa culpa. Cuide, inclusive, isso aqui é o pontapé inicial, essa culpa, esse desespero, essa agonia muito grande que surge na alma e na mente, pode ser um dos pontapés iniciais para a depressão, tá? Então isso precisa ser muito bem tratado com o nosso povo, com os nossos queridos, familiares e amigos, para que nós tenhamos uma certeza: nenhum deles se perderá. Deus age intensa, profunda, poderosamente na nossa vida, para que nenhum de vocês se perca, para que ninguém, até mesmo quem não está vindo nos cultos agora, para que ninguém se perca. Por isso inclusive fazemos as transmissões, por isso inclusive nós gravamos esses momentos e compartilhamos mensagens, incentivamos vocês a terem contato e falarem mais do amor de Deus com as pessoas, porque vocês, todos nós, mas vocês especialmente, têm contato com amigos e familiares que talvez estejam com medo e apavorados, ou duvidosos do amor e da graça de Deus em Cristo. Então, para que nenhum deles se perca, eu e vocês somos Cristos, somos Cristo na vida das pessoas, e precisamos mostrar isso, viver isso. Eu, o Senhor, estou falando, acabou. Deus vai salvar, Deus garante a salvação, e é Ele que garante isso, não é o pastorzinho da igreja, é Deus que está garantindo isso para nós. Efésios 2, olhem que interessante aqui o debate deles. Não judeus eram chamados de incircuncisos, aqueles que não eram do povo de Deus, que não eram judeus, né? Mas quem chamava assim? Os judeus. Não quer dizer que Deus fez essa distinção. Veja bem, os judeus chamavam os não judeus de incircuncisos. Então partiu de um grupo religioso. As divisões que existem hoje nas igrejas do mundo não é consequência da ação de Deus, mas inconsequência de alguns líderes religiosos que quiseram ditar normas e regras e oprimir o povo do seu jeito, e deu no que deu. Olha quantas igrejas nós temos no Brasil, no mundo, aqui em São Miguel, se nós observarmos, que, a si mesmos, os caras, esses religiosos se denominavam circuncidados,
por praticar a circuncisão. Veja bem, eles passaram a crer em Cristo, mas eles achavam que tinha que continuar fazendo a circuncisão ainda, cortar a pele do órgão genital masculino, como os judeus ainda hoje fazem. Os judeus hoje não são cristãos. Alguns vêm a ser cristãos, são convertidos para a fé cristã, mas a essência do judeu é a circuncisão. Abraão é nosso pai, e ainda na expectativa, na espera de um Messias libertador, político, libertador, que venha com um grande exército dominar o mundo e devolver o mundo para o domínio dos judeus. Resumindo, de certa forma, é essa a expectativa. E aí vem os circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado, mas agora, unidos com Cristo, vocês que estavam longe de Deus, aqueles não circuncidados, né, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. É a morte de Cristo na cruz que une assembleianos, luteranos, católicos, presbiterianos, muçulmanos, que são convertidos à fé cristã, islâmicos, que quer que seja. Não importa qual a origem, o que importa é que todos nós venhamos a crer num único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não é aí a nova ordem mundial que querem centrar toda a fé num ser místico que tem cara de bode, de cavalo, chifre de bode, pata de cavalo, corpo de um ser humano, um troço meio doido. Isso está sendo colocado como uma perspectiva, né, do que seria o centralizador de todas as religiões do mundo. Não importa o que digam ou pensem, o que vale de fato é a gente ter o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá? E a obra que ele realizou foi a morte dele na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não judeus um só povo, reunindo eles aonde? Na igreja de Cristo. Era circuncidados, incircuncidados. Antioquia, Atos 10, se não me engano, 10, 11, por ali. Em Antioquia, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. É isso que eu e você somos. Cristãos por graça de Deus e luteranos por convicção. Isso é especial, isso é maravilhoso. Por meio do sacrifício do corpo de Cristo na cruz, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus e os não judeus. É batismo de criança ou batismo de adulto? Vamos colocar Cristo no centro e poderíamos resolver isto aí bem de boa. Mas dificilmente algumas pessoas se colocariam à disposição para ceder diante da palavra de Deus. Uma vez, é que são tantas situações. Uma vez eu estive conversando com uma senhora, Camaquã, Capão da Canoa, se eu não me engano, uma visita que eu fiz, alguém que não era da igreja. Conversa vem, conversa vai, expliquei. Ela estava em outra denominação e expliquei para ela, mostrei textos bíblicos, e ela dizendo que o pastor da igreja dela tinha dito isso e tinha dito aquilo, e eu citando textos bíblicos, até que ela disse assim, ó: pastor, para, tu está me confundindo a cabeça. Eu disse sim, por isso eu estou citando textos bíblicos para que o Espírito Santo mexa na tua cabeça, que foi confundida por doutrinas erradas de pastores que não ensinaram a palavra de Deus clara e corretamente. Tá bom, pastor, outra hora conversamos sobre isso. Hoje nunca mais consegui conversar com ela, nunca mais tive oportunidade. Não sei se ela conseguiu se libertar do medo, da escravidão e da opressão de alguns grupos e de algumas denominações. Parece cruel, mas é muito sério.
Queridos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para a liberdade, em liberdade, pela fé em Cristo, nós adorarmos a Deus. Cada momento, não divididos, separados. Jesus não disse? Quando chamaram ele de maioral dos demônios. E Jesus então, na lata, responde: o reino que se divide, ele desmorona. Quer acabar com a família? Joga um contra o outro e divide a família. Acabou a família. Destrói, detona. Quer acabar com uma empresa? Joga um contra o outro, cria intrigas, fofoquinhas, acabou. Quer acabar com a igreja? Joga um contra o outro, cria panelinhas, fraciona a igreja, acabou a igreja. O reino que se divide não prevalece. E Jesus não estava expelindo ou expulsando, vamos dizer assim, demônios por ser um demônio, mas ele, com a autoridade de Deus, como Deus, estava fazendo isso para libertar o povo da opressão demoníaca que estava acontecendo. Cristo é assim nosso Senhor e Salvador. E aí vem Jeremias, que diz assim, ó: o Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi, no Antigo Testamento, nosso rei Davi, venha um descendente que seja um rei justo, que vai governar o povo com justiça. Este para nós já veio, é Jesus. Gente, não se espelhem diretamente no Ismael ou no pastor Ismael. Eu me esforço para fazer o melhor, mas mesmo tentando fazer o melhor, ainda faço cacaca, infelizmente. Venham descendente do rei Davi, Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso perfeito representante de Deus, nosso perfeito guia, consolador, amparador. Vem de Deus. Isso, eu não estou dizendo isso para eu cair fora, para eu não precisar me envolver, me empenhar em trabalhar. Exatamente o contrário. Para que através do meu viver, cada vez mais e melhor, consiga levar vocês diante de Cristo e Cristo para vocês. Então sim, estamos no caminho certo. Para o país inteiro, não só para alguns. Jeremias 23, ainda para ir finalizando: quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado Senhor nossa salvação. Senhor nossa salvação. E aí vem: abram bem os portões, coração e alma. É o convite de Deus. A gente abre a mente para a palavra de Deus, o coração medita, reflete na palavra de Deus. Abra os portões antigos, entrará o Rei da Glória, Jesus Cristo. Quem é este Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte, poderoso, Senhor, poderoso da batalha, príncipe da paz, Emanuel. Como é que é? O que mais? Lembra da música Galileu? Antes, por isso nós colocamos aquela música antes para chamar a atenção a esse ponto justamente. Cristo é o Rei da Glória. Ele veio, Ele vem, Ele continuará vindo ao nosso encontro. Não fujam da presença de Deus, mas venham cada vez mais para perto de Deus, da palavra, da Santa Ceia. Só no céu nós vamos ter comunhão mais íntima com Deus do que aqui na ceia, que vocês vão ter logo em seguida. Reafirmo isso. Não sei se está escrito isso em algum livro, nunca li, nunca vi, mas o receber o corpo e sangue de Cristo, isto é real, não é de símbolo, não é uma lembrança, não é uma memória de longa distância, longa data, não, é algo presente, algo real. Jesus está vindo ao nosso encontro, veio pela palavra, a Bíblia, no culto e em cada dia, mas de uma forma especial agora ao encontro de vocês pela Santa Ceia. Por isso nós precisamos do templo, da casa de Deus, da igreja reunida, constituída. Deus não deixará de ser Deus se nós não recebermos a ceia, mas nós deixaremos a fé se nós nos afastarmos dos meios da graça. Queridos, que nada nem ninguém afaste vocês do amor e da graça de Deus em Cristo. Pensem nisso, sério e profundamente, e assim, em conjunto, convido vocês, como estamos, a lermos: cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença,
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Tudo vem de Deus, e de Deus nós trazemos nossa oferta de gratidão por tudo que Ele nos concedeu diante do altar para a manutenção do seu reino, de acordo com o que Ele pediu. Deus abençoe o vosso ofertar em Cristo. Amém. Vamos cantar? Por favor, Deus, assume daqui. Queremos trazer diante do altar de Deus um momento especial de oração, onde podemos apresentar nossos pedidos e agradecimentos. Primeiramente, essa semana deu uma chuva bem boa, estava seca a terra já. Vamos dizer para Deus muito obrigado. Esse sol maravilhoso que está brilhando lá fora, obrigado, que está brilhando lá fora também. Nossos amigos, familiares, temos um presente essa semana, né? O pequeno Miguel. O filho num lar é um presente de Deus. Então nós que somos filhos, vamos lembrar diante de Deus que nós somos o presente de Deus para os nossos pais, e os pais devem cuidar dos seus filhos para Deus, diante de Deus, como presentes de Deus. Pequeno Miguel, então, filho da Roseni, o nascimento, então, por cesárea, já tínhamos pedido em oração. Agradecemos a Deus, esse momento, o nascimento da criança também foi bem sucedido. A mãe teve algumas complicaçõezinhas, mas já está em casa? Está em casa? Está bem? Tudo certinho? Então, vamos agradecer a Deus. Pedimos que Deus abençoasse a vinda do Miguel, Eilo. E aí dizemos para Deus, muito obrigado. Seria isso? As crianças vão entrar em alguns dias de férias semana que vem, né? Nossas crianças pequenas, grandonas. Como é que funciona quem está em casa, Michi? Tem férias também? Tem férias. Tu vê que coisa, tudo diferente, né? Não foram na escola estudar, ficaram em casa e vão ter férias em casa. Eu estou processando isso. O meu processador ainda não entende. Claro que a gente entende, eu sei como é que funciona isso, né? Mas curte, bicho, aproveita, né? Aproveita fazendo faculdade em casa, cara. Quem diria um dia isso acontecer? Mas seria bem melhor estar presencial lá. Muito melhor estar presencial, tá? Aos que puderem, se coloquem em pé, falamos com Deus em oração e que Deus aceite esse momento também em nossas vidas, e em conjunto oramos depois o Pai Nosso, também nos preparando para a Santa Ceia.
Eterno e todo-poderoso Deus, com humildade nos achegamos a Ti, diante de Ti, neste momento de uma forma especial para Te louvar, dizer muito obrigado por esse dom maravilhoso que o Senhor concede à nossa região, ao nosso estado, ao nosso país, ao mundo inteiro, concedendo a graça da chuva e do sol, de acordo com a Tua vontade. Que todos nós, nas intempéries, principalmente enchentes que aconteceram na Europa nesta semana, abençoa todos os desabrigados, todos os familiares que perderam entes queridos, amigos, que estão enlutados. Age, Senhor Deus, para que também os países ou o país afetado possa se reerguer. Aqui no Brasil, tantas mazelas que nós temos, situações difíceis, complicadas, tanto a nível político, social, humano, financeiro. Por favor, intervenha com Teu poder. Reafirmamos o nosso pedido. Aqueles que têm algum cargo público ou privado, que têm alguma autoridade e que querem exercer esta autoridade para o mal, o benefício próprio, o mal do povo e das outras pessoas, quem já roubou, que seja pego e que tenha que devolver o que roubou. Quem entra e assume algum cargo público particular, privado, com a intenção de alguma forma tirar dinheiro, tirar benefícios dos outros, por favor, Senhor, não permita que estes planos de maldade venham a termo. Também pedimos, Senhor, abençoa a nossa liderança pública e privada, que é honesta, justa e correta, que se dedicam pelo bem dos outros, pelo bem da coletividade. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais este senso de que acima do indivíduo está o coletivo. Que nós possamos cada vez mais termos gestores públicos que se preocupem com o bem-estar de todos e não apenas de alguns. Amado Deus, por favor, faça com que todo o nosso país que está sendo vacinado, estas vacinas façam o devido efeito, surtam o devido efeito, e que todos nós aqui no Brasil e todo mundo possamos estar livres desta praga, desta pandemia. Por favor, age com Teu poder em nosso benefício. Nós precisamos de Ti. Protege nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos. Abençoa todos aqueles que estão enlutados pela perda de entes queridos, quer seja em nossa cidade, em qualquer outra cidade do nosso país e mundo. Só o Senhor pode nos trazer o consolo do qual tanto precisamos diante da despedida de entes queridos. Pois, esta semana, lembramos de uma forma especial, tivemos o irmão em Cristo, podemos assim também dizer, diante do Teu coração, primeiro cristão luterano aqui de nossa cidade, que falece por consequências do Covid. Seu Adão, Senhor, consola todos os familiares e amigos. Entregamos, Senhor, todo o nosso sentimento, toda a nossa vida nas Tuas mãos. Ampara-nos sempre. E agora, de uma forma especial, honramos o Teu santo nome pelo pequeno Miguel, que nasceu e está bem, junto de sua mãe Roseni. Cuida deles e de todos nós. Abençoa nossos lares e as nossas famílias. Nós precisamos que o Senhor venha com Teu poder agir, para que diante das coisas erradas que a gente vê acontecendo à nossa volta, filmes, séries, desenhos, que nós não nos habituemos com o que é errado, mas sim continuemos seguindo, crendo e praticando o que é certo diante de Ti. Para isso pedimos, alimenta-nos com a Tua palavra, reconhecendo Cristo apenas como fundamento da nossa fé, motivo e motivação para fazermos o que é certo diante de Ti. Agora, em preparação à Santa Ceia, ouve quando falamos em conjunto contigo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter ceado, Cristo tomou o pão e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha, diz Cristo. Deus abençoe a vossa participação na ceia do Senhor. Podem sentar-se. Todos que estão devidamente orientados e preparados são bem-vindos à mesa do Senhor. Teremos na aplicação de álcool. Todos que nas mãos, estendam a mão, fiquem em pé. Todos que irão participar da ceia podem ficar em pé logo em seguida. Pode ser? Tu ajuda? Não, quem é que tinha ficado de ajudar? Pode ser, por favor. Dona. Os demais então que irão auxiliar na ceia também podem vir, se colocar à disposição aí. Passa uma. Só aumenta o volume. Só aumenta o volume. No mais, bem em cima. Em suas mãos estão os sinais do alto preço que custou minha paz. Em suas mãos tomou minha vida, pobre e vazia, totalmente perdida. Em suas mãos suportou todo o peso do mundo em pecado e tanto desprezo. Em suas mãos abertas na cruz, vejo o tamanho do amor de Jesus. Em suas mãos gravou o meu nome, me leva seguro onde quer que eu ande. Em suas mãos Jesus me receberá, no dia final Ele vem me buscar. No dia final Ele vem. Suas mãos estão os sinais do alto preço que custou minha paz. Em suas mãos
falamos com Deus em oração. Aos que puderem, pode se colocar em pé. Sempre tributemos louvor e adoração ao único que é digno disso, Deus em Cristo, e nós guiados pelo Espírito Santo. Deus é Espírito, importa que nós, como seus adoradores, o adoremos em Espírito e em verdade. Oremos. Senhor, gratos somos a Ti por todas as dádivas, como também trazemos nossas ofertas diante do Teu altar e a Ti as consagramos. Consagramos nossas vidas com tudo que temos e somos. Com tudo que temos e somos, nos entregamos nas Tuas mãos. E a Ti seja sempre, Senhor, tudo o que realmente importa. Nosso sentimento, nossas preocupações, nossos anseios, diante de qualquer desafio, problema, preocupação, queremos recorrer a Ti. E para isso, Senhor, age poderosamente com a presença do Teu Santo Espírito em nosso ser, para que realmente vivamos desta forma. Vivamos na certeza de que o Senhor nos ampara sempre. Em nome de Jesus, dá-nos um ótimo fim de semana e ótima semana que segue. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Só reafirmamos, próximo sábado, 15 horas, nosso momento de culto. E provavelmente o pastor Vilmar, tá? A princípio está confirmado, né? Eu quero tirar alguns dias agora, no meio do ano, a gente tira alguns dias também. Estaremos um pouco aqui. Eu quero visitar meu irmão no próximo fim de semana, o único agora nos próximos meses que a gente vai conseguir, provavelmente. E de noite, até eu precisava vamos ter que conversar com a diretoria ainda, porque à noite vai vir o pastor Evandro Lutz de Iporã. Ele não é pastor em Iporã, ele está em licenciamento, mas mora em Iporã, ele era dali, né? E ele vem auxiliar no culto sábado que vem à noite, então, tá bom? Eu digo especialmente a diretoria depende dar uma mão, porque o pastor Vilmar se vira, ele é da casa, né? Ele está aí na volta com a gente, mas o pastor Evandro não está acostumado como é que nós estamos conduzindo e fazendo o nosso momento. Então precisaremos da ajuda do pessoal aí. Vamos ter que organizar 2 equipes para tarde e para noite. Estamos pensando em fazer escola bíblica, mas ainda não definimos quando. Entre em contato com as prof ou comigo para dizer assim, preferiríamos à tarde ou à noite. E falando de preferência, nós estamos usando o carro da paróquia, o Gol, né, nosso Gol, já há uns 10 anos, mais ou menos, 10 para 11 anos, e se fôssemos comprar um Gol novo hoje, ele custaria em torno de 60, 70 mil reais, 65 que seja. Uma das pessoas onde é que nós fomos mostrar o Gol, para tentar trocá-lo, ofereceu 10 mil reais. Até aqui perdemos aproximadamente, em termos de valorização, 50 mil reais nesses 10 anos. Então qual é a sugestão da diretoria? Pegar um carro novo, isso é do consumo, né? Mas desvaloriza muito. Pegar um carro usado por enquanto, e talvez para o futuro, um pouquinho mais longe, pegar um carro mais novo, mas que seja trocado com mais frequência, porque se dá um intervalo muito grande, se perde muito valor, como está acontecendo agora. Então, para nós podermos fazer essa substituição desse carro por um carro que seja mais novo e com alguns opcionais que são importantes até para poder vender ou revender depois, nós estamos proporcionando como diretoria para todos os membros da congregação. Já falamos hoje de manhã, falamos no Guamirim, um pouquinho também vamos reafirmar isso nas outras congregações na Barra Bonita também. Então, para que todos possam da melhor forma auxiliar, e de acordo com as ofertas, a diretoria vai administrar isso e fazer a troca do Gol da paróquia hoje por um outro carro, tá? Até porque teria que trocar provavelmente logo mais a embreagem, os 4 pneus estão bem lisinho. Ontem já tive que trocar um porque furou, ele começa a furar mais fácil, né, mais rápido. Tem que trocar os pneus, tá na unha.
e mais alguns detalhes que precisam ser feitos nesse carro. Então teríamos despesa igual, sei lá, 2, 3 mil, talvez um pouquinho mais, e continuaria sendo um carro que também iria perder bastante valor. Fica o incentivo, conversem com a diretoria, Wilson, vice-presidente, o Orsni, o Hélio também. Hélio, nós temos alguns envelopes brancos para oferta especial, tem ali atrás. Teria que dar uma olhada, eu tenho alguns no escritório, acabei não trazendo aqui. Quando nós vamos fazer esta oferta? Primeiro e segundo fim de semana de agosto, até o segundo fim de semana de agosto, tá bom? Até ali nós nos organizamos e esperamos que tenhamos um bom envolvimento da parte de todos os membros. Fica aí o incentivo. Se alguém quiser de repente fazer uma transferência via Pix, que é um esquema chique agora, né? Que dá para fazer de casa, entre em contato com a gente, aí a gente providencia o que for necessário para que isso seja possível. Queridos, Deus ilumine, abençoe e guarde a todos. Ótimo fim de semana para vocês, vossos familiares e amigos. Ótima semana e vida que segue. Amém. Te abraço e aperto a tua mão.